Abra a palavra de Deus comigo em Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33, nós vamos ler o versículo 11. Estamos ensinando sobre adoração desde a sexta-feira. Tem sido muito especial, obrigado. Aquilo que Deus tem nos ensinado, amém? Sido muito bom, muito bom. Êxodo capítulo 33, versículo 11. Diz assim a palavra do nosso Deus: O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como uma conversa entre dois amigos. Já imaginou isso? Moisés não viu o rosto de Deus. Deus não revelou o seu rosto para ninguém, porque o rosto de Deus foi visto em Cristo. Amém? Jesus é a imagem do Deus invisível, Colossenses capítulo 3, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Então, o Senhor não revelou sua face, porque o importante não é você ver o rosto de Deus, o importante é você conhecer o coração de Deus. Amém? Deus é uma pessoa. Quando você morrer, quando seu corpo cair nessa terra, você verá a face de Deus. E Deus, Ele não permite que as pessoas vejam a sua face, para que ninguém faça imagens de Deus. Se uma pessoa dissesse, eu vi o rosto de Deus, eu sei como é que é, ele ia fazer um desenho, pendurar na parede, e ia haver peregrinações do mundo inteiro para ver o rosto de Deus. Deus quer se revelar como pessoa para você. E é isso que esse texto está dizendo. Veja o que o texto diz. Deus falava com Moisés face a face como um amigo. Ele fala de um tipo de relacionamento, ele fala do que estava no coração dele com relação a Moisés. Moisés é meu amigo. E era como um amigo que Deus falava com Moisés. E Deus quer ter um relacionamento de amizade com você. Deus quer falar com você. Amém? Deus quer revelar coisas para você. Deus quer te contar coisas a respeito do teu futuro, a respeito da tua vida, a respeito da tua família, a respeito de tantas coisas. Deus está procurando um relacionamento com você. E nós temos falado bastante sobre isso aqui. Então, quando Deus vinha visitar Moisés, Deus vinha na qualidade de um amigo, visitar um amigo. Deus falava com Moisés muitas coisas, Deus resolvia muitas coisas sérias a respeito do povo de Israel. Mas Deus é uma pessoa que ama você. E Ele quer ter um relacionamento de amizade com você. O nosso relacionamento com Deus é baseado numa religião, porque na religião se relaciona-se com ídolos. Então, para se relacionar com o ídolo é necessário que você vá e faça uma oferenda. E geralmente as oferendas que as pessoas fazem ao seu ídolo é para que ele não as castigue. E foi assim durante toda a história da humanidade. Existe o Deus da chuva. Então se faz sacrifícios porque se não chover, significa que o Deus da chuva está irado. E os sacrifícios que os pagãos e os religiosos fazem é por causa da ira dos deuses. Então, basicamente, o relacionamento religioso é baseado em medo, culpa e condenação. Medo do juízo, medo do castigo, condenação, culpa, peso, fardo. E sacrifícios, penitências, pesos, angústias. E nós herdamos esse pensamento religioso, que ensina que quanto mais você sofrer nessa vida, mais você vai ser abençoado no céu. Isso não existe. Jesus sofreu no teu lugar.
Jesus sofreu tanto, meu irmão, para que você pudesse ser amigo de Deus. O próprio Senhor Jesus diz para os seus discípulos: eu vos chamo amigos. E ele diz em João 13: ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. Aleluia. Dar a vida pelos seus amigos não é morrer pelos seus amigos. Dar a vida pelos seus amigos é morrer enquanto você está vivo. Porque você pode dar vida por qualquer pessoa. Se você vê alguém está prestes a ser atropelado, você pula na frente, tira essa pessoa e você é atropelado. Você morreu por alguém que você nem conhecia. Você não amava essa pessoa. Quantas vezes isso já aconteceu? Agora, quando você toma uma decisão em vida de renunciar à tua vida por causa de alguém, isso é amor. Jesus disse para os discípulos isso: eu quero ser amigo de vocês. Assim como Deus queria ser amigo de Moisés e era amigo dele. Eu quero ser amigo de vocês. E ninguém tem maior amor do que esse, do que eu estou demonstrando. Eu estou doando a minha vida dia após dia por amor a vocês. E é isso que Deus fez por você. Deus enviou o seu Filho que doou a sua vida para ser seu amigo. Deus quer te abençoar. Deus quer que você conheça o coração dele. E por isso nós estamos ensinando e temos ensinado que Deus não está longe, Deus está aqui. Sempre que nos reunimos como igreja, Deus se faz presente para receber o nosso culto. Sempre que você começa a adorá-lo, a louvá-lo, a orar, Deus comparece para ouvir o que você está falando. Mesmo que você não veja, mesmo que você não escute uma voz de trovão, mesmo que você não veja relâmpagos e raios, Deus está aqui. Deus está nesse lugar. E a minha capacidade de corresponder a isso é que faz com que Ele interaja comigo. Abra aí comigo Hebreus capítulo 11, lá no Novo Testamento, perto de Tiago. Esse Tiago é o irmão de Jesus. Aleluia. Hebreus capítulo 11, verso 26 e 27. Hebreus capítulo 11 vai falar dos heróis da fé, homens e mulheres da antiga aliança que foram exemplos de fé em Deus e exemplos para que nós possamos vencer. Hebreus capítulo 11, verso 26 e 27, diz assim: por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Ele está falando de Moisés. Olha o que ele diz, que por amor a Jesus Cristo, Moisés considerou a riqueza, a sua desonra, uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Ele foi criado no palácio de Faraó. Ele era um dos herdeiros de tudo aquilo. Ele foi educado nas ciências egípcias. Provavelmente tentaram fazer ele praticar todo tipo de idolatria. Moisés era alguém muito rico, muito rico. O Egito era o maior império do mundo. É como se você fosse filho do Trump, né? Ninguém disse amém. Não diga amém. Então, o presidente da maior nação do mundo, a nação mais poderosa, Moisés fazia parte dessa família. Mas ele abriu mão de tudo isso para seguir um chamado de Deus e libertar o povo. E diz que ele fez isso por amor a Cristo, morrendo em vida, por amor a Cristo. Mas o que eu quero falar com você está no verso 27. Olha só,
pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei de Faraó, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Moisés via o invisível. Olha, que doideira. Pela fé, Moisés via o invisível. Deus está aqui. Os teus olhos não veem, mas se você crê, você vai ver o invisível. Quando Moisés estava na sua tenda, ele fechava os seus olhos e ele via o invisível. Deus falava com ele. Quando ele começa a sair do Egito, ele via o invisível. Quando você está orando, você precisa ver o invisível. A fé é que faz você acessar. A fé é que faz você ver o invisível. Você precisa ter intimidade com Deus pela fé. Pela fé. Você sabe que Deus está aqui. Pela fé, você acessa o espiritual e Deus acessa o natural para tocar em você, para te abençoar, para fazer milagres na sua vida. Durante muitos anos, as pessoas estão vivendo uma ilusão. Elas estão buscando a Deus em lugares, elas estão pensando que Deus é uma nuvem, Deus é uma energia positiva, Deus é uma força no cosmos. Para de loucura, irmão. Deus é uma pessoa. E num culto como esse, com pessoas simples como nós, Ele está presente. Agora, o quanto Ele vai agir no nosso culto, o quanto Ele vai interagir comigo, o quanto eu vou receber dEle, o quanto Ele vai fazer na minha vida, depende de eu crer que Ele está aqui. Por isso nós falamos, Jesus está aqui, e meia dúzia de pessoas dizem, glória a Deus, e começam a pensar, bom, amanhã cedo eu vou ter que passar no posto, ver se tem gasolina. Você não crê que Deus está aqui? Você se acostumou a crer num Deus distante. Deus não está aqui mesmo, então tanto faz, então joga tudo no chão, joga lixo no chão, quebra a cadeira, vira do avesso. Deus não está aqui mesmo. Deus está lá no céu, muito distante de mim, então roubo mesmo, faço tudo mesmo. Mas quando você descobre que Deus está muito bem perto de você, a sua vida muda. O problema é que nós não cremos nisso. No próprio Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Sem fé você não agrada a Deus que está aqui. Porque quando você se aproxima dEle, que é o que você veio fazer aqui, você precisa crer que Ele existe, você precisa crer que Ele está aqui. Porque se você não crê, você não agrada a Ele. Por isso nós insistimos tanto, e ali em Guarapuava, nós batemos tanto nisso. Para que as pessoas reverenciem o momento que estão cultuando a Deus. Porque na religião tanto faz, Deus não está lá mesmo?
tanto faz numa religião, Deus não está lá. Mas num culto ao Deus vivo, por gente nascida de novo, Ele está. Você precisa entender que você não está numa religião. O Deus vivo encontrou você. E o nosso relacionamento com Ele tem que ser baseado na fé, vendo o invisível. Você precisa ver o invisível. Os discípulos tinham Jesus em carne e osso, podiam tocar nele, podiam ver ele. Mas da mesma maneira que Jesus era real para eles, Jesus é real para nós. A única diferença é que Jesus está em espírito aqui. Mas se os teus olhos espirituais se abrissem, você o veria aqui. Mas o fato de você não ver com os teus olhos naturais não significa que Ele não está aqui. O profeta Eliseu estava cercado na sua casa pelo exército da Síria. O rei da Síria planejava ataques contra Israel. O profeta Eliseu tinha palavra de conhecimento e revelava ao rei de Israel o que o rei da Síria pensava no seu quarto. O rei da Síria estava com as portas fechadas pensando, eu vou atacar Israel pelas colinas. O profeta Eliseu recebia uma palavra da parte de Deus, o rei da Síria vai acampar nas colinas amanhã. Avise o rei de Israel. Eliseu pegava o WhatsApp, mandava uma mensagem para o rei de Israel, partiu colina. E antes que o exército da Síria chegasse, o rei de Israel já estava lá. E eles eram pegos de surpresa. Então o rei da Síria convoca os seus generais e diz, qual é o dos nossos que está nos traindo? Porque a notícia chega lá, antes de eu passar para vocês. E aí um deles diz, olha rei, existe um profeta em Israel, um homem de Deus chamado Eliseu, e ele revela tudo ao rei de Israel, até o que você pensa no teu quarto. Misericórdia! E aí o rei diz, só tem um jeito da gente vencer Israel, matando esse profeta. E ele envia o seu exército para a cidade onde Eliseu morava, e quando o servo de Eliseu acorda pela manhã, ele abre a janela, e ele olha, havia centenas de carros de guerra da Síria, esperando o profeta sair. A cidade estava cercada. Então ele fica desesperado. Ele vai e fala para o profeta, estamos mortos. O exército da Síria está aí fora. Aí Eliseu dá uma esticada, assim, né? Preocupado. Eliseu vem e diz, Deus, abre os olhos desse moço para ele enxergar. E quando Eliseu ora assim, os olhos dele se abriram, os olhos espirituais, porque esse moço não estava cego. Os olhos dele se abriram e ele viu carruagens de fogo e anjos de Deus acampados ao redor da cidade. E o número dos carros de fogo e anjo eram muito maiores do que do exército da Síria. Aí ele creu. Aí ele falou, pode vir, quem que é o primeiro aí? Os olhos dele se abriram, ele viu a realidade espiritual. Ele viu os anjos de Deus. Ele viu. Agora, se os olhos deles não tivessem aberto, os anjos não estariam lá do mesmo jeito? Claro que estariam. Todo aquele povo foi ferido de cegueira, os soldados da Síria ficaram cegos. E Eliseu disse, estão procurando Eliseu? Me siga, por aqui, ó. Ele levou eles para uma outra cidade. Tudo cego. Não é porque os teus olhos não estão vendo que Jesus não está aqui.
E essa é a grande dificuldade que nós temos, porque a religiosidade nos ensinou a crer no que nós vemos, por isso as pessoas adoram uma imagem. Eu tenho que ver para crer. O seu relacionamento com Deus tem que ser vendo o invisível. Quando você começar a ver o invisível, você vai começar a ver as coisas visíveis na sua vida. Quantos milagres nós já presenciamos? Você acha que isso acontece de que jeito? Você acha que é uma energia positiva? É o nosso alinhamento mental. É alguém que faz. Alguém restaurou o osso. Alguém fez o paralítico andar. Alguém deu vista ao cego. Alguém tirou a dor de cabeça. Alguém fez o caroço sumir. Veja o invisível. Você se relaciona com Deus por meio da fé, crendo que Ele está presente. Se você crê que Ele está presente, você se relaciona com Ele e Ele vai te abençoar. Deus não está aqui para te condenar, Ele está aqui para te abençoar, porque Deus é seu amigo, Deus é o seu Pai, Deus ama você, Deus ama você profundamente. Deus, ao contrário do que você possa pensar, Ele se preocupa com o problema que você está passando. Na verdade, Ele foi o primeiro a saber o que está acontecendo com você. Ele é o primeiro a saber tudo o que acontece na tua vida. Mas o problema é que nós não nos relacionamos com Ele por meio da fé, nós não vemos o invisível, então nós o tratamos de qualquer maneira. Nós tratamos a Deus como se Ele fosse um ídolo. Ó Deus, o negócio é o seguinte, eu vou levar lá o meu sacrifício no gasofilaço, e se o Senhor não fizer, eu não te sirvo mais. Deus não é um ídolo. Não, eu acho que tem que ser feito assim. Não sei o que você acha. Moisés via o invisível. E você também. Todas as vezes que você entrar nesse lugar, você precisa ver o invisível. Veja o invisível. Quando eu ensinei isso lá no IBEG, nós fizemos um acordo com os alunos. Nós falamos com eles, vamos começar pela sala de aula. Cada vez que você entrar nessa sala, vai estar escrito no quadro, Deus está aqui. E você vai começar a interagir com Deus. Foi extraordinário. Foi maravilhoso. Vários deles depois começaram a contar milagres que receberam. Porque eles começaram a reverenciar a Deus e começaram a perceber e reverenciar a Deus também dentro da sua casa. E teve um jovem que ficava repetindo o tempo todo, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui. Até que ele entendesse aquilo e cresce naquilo. Deus está aqui. Veja o invisível. Amém? Glória a Deus.